meu nome é Susana Pereira Rosas, nasci e vivi em Leiria, fiz o liceu e depois da universidade regressei a Leiria, onde trabalhei 40 anos como analista clínica num laboratório que fui diretora durante todo esse período. Neste momento estou formada. Eu sou Serafim Pereira Rosas, sou neto do Dr. Serafim Lopes Pereira, nasci em Leiria, vivi em Leiria, exceto quando estive a estudar, sou médico endocrinologista, trabalhei aqui no hospital durante vários anos e continuo a residir, estou reformado e continuo a residir em Leiria. Então, vieram-nos falar do vosso avô, o Dr. Serafim Lopes Pereira. Qual é a relação dele aqui com a cidade de Leiria? Como é que ele veio a chegar aqui? Mas o meu avô nasceu na Marmeleira, no Mortágua, fez o curso de Medicina em Coimbra, iniciou a sua atividade médica em Mortágua, onde nasceu a minha mãe e a irmã, a minha tia, mas como a minha avó era de Leiria, ele veio viver para Leiria ao fim de... tinha 2 anos, mais ou menos, de atividade em Mortágua. Foi médico no hospital, a especialidade era radiologia e pneumologia. Portanto, iniciou a sua atividade como médico no hospital e particularmente. Claro que teve um percurso bastante agitado e bastante complicado sob o aspecto político e de liberdade e democracia que não existia realmente nessa época. Foi um lutador. Ele nasceu em que ano? Em 1895. E formou-se por volta em que década? Já em 1900, ele fez o percurso normal de 1920, por aí. Sim, 20 e pouco. Sim. Já referiram que o vosso avô, portanto, fez oposição ao regime, mas antes disso ainda gostava de vos perguntar se é que têm memórias disso ou se vos falaram, portanto, como é que eram as condições de vida e de habitação dos vossos familiares? O meu avô veio instalar-se na Rua Direita, aquilo que chamam Rua Direita, que é bastante torta, com o seu consultório, e a minha mãe e a minha tia recordam o tempo em que viveram nesse andar por cima do consultório. E eu ainda há pouco tempo fui lá ver a entrada e tirei umas fotografias do hall de entrada, porque sempre achei curioso. O meu avô, posteriormente, resolveu construir um prédio cujo terreno tinha sido doado pelo pai da minha avó, um terreno numa zona que era um bocadinho até já fora de portas, mas que neste momento é o centro da cidade. E com muitas dificuldades, e a verdade é que quando estava em plena construção, foi nessa altura que ele foi preso e foi deportado para Timor, e a minha avó teve que ir viver para a Marmeleira com as 2 filhas. A minha mãe fez a primeira classe na aldeia da Marmeleira, Mortágua. Há várias marmoleiras no país, não é? Tem que se identificar. E ela andou na escola primária na Marmeleira, porque a minha avó ficou sem forma de subsistência. E não sabiam quanto tempo é que ele ia estar fora, nem o que é que ia acontecer. E chegaram depois a regressar assim que o primeiro andar já tinha algumas condições de habitabilidade. Eu lembro da minha mãe dizer que subiam por uma escada de madeira encostada lá, ainda não havia janelas, mas
regressaram nessa altura, assim que houve possibilidade de viver em Leiria. Mas em relação ao meu avô, à vida dele, ele era um indivíduo muito popular, que se dava com toda a gente, que estava em todas as iniciativas desportivas, iniciativas culturais, ele estava em todas. E era particularmente generoso para com os seus doentes e a população. Chamavam-lhe o médico dos pobres. Aliás, não é só dele, essa geração de médicos teve esse ónus de tratar muita gente que não podia pagar gratuitamente. Mas ele era particularmente capaz de fazer isso, e fazia isso com grande generosidade. Outros fariam, outros fizeram também. Mas era realmente uma característica da sua personalidade. E, portanto, também tinha, em consequência, capacidade de influenciar as opções dos outros, embora fosse uma época em que isso não era fácil. Qual é que foi o vosso contacto com o vosso avô? Tem muitas memórias dele? Deram-se... Sim, nós vivíamos por cima dele. Portanto, ele vivia nesse tal prédio que a minha irmã já mencionou. Ele vivia no segundo andar, tinha o consultório no primeiro, ele residia no segundo e nós vivíamos no terceiro. Portanto, havia um grande convívio com o meu avô e ele era uma pessoa muito familiar e muito dada à família. Aos domingos, aos fins de semana, estávamos permanentemente, era muito intenso o nosso convívio com ele. Quando ele faleceu, eu tinha 16 anos. Pois, eu tinha 18 anos, mas eu vivi mesmo em casa do meu avô desde os 8 anos, porque a nossa casa era muito pequena, porque ele tinha o segundo andar todo, e em cima era o terceiro andar direito e esquerdo. Eu não tinha quarto, e então o meu quarto era em casa do meu avô. E depois fazia a vida, ia comer ao altar de cima. Mas eu via o meu avô todos os dias. Pronto, estávamos debaixo do mesmo teto e eu tinha 18 anos, já estava na universidade, no primeiro ano da universidade, quando ele faleceu. Portanto, foi uma convivência que me lembro muitíssimo bem. As férias eram passadas na íntegra com ele. Ele ia sempre à Serra da Estrela, para as Penhas Douradas, o mês de agosto, e nós íamos com ele e voltávamos com ele o mês inteirinho. Portanto, era uma convivência muito, muito próxima. Fomos muito influenciados pela forma de estar na vida e realmente foi um marco e ele faleceu com uma trombose, portanto foi uma coisa inesperada. Ele estava a trabalhar no ativo, na véspera de ter a trombose, tinha sido chamado durante a noite, atendia, tinha o telefone na mesinha de cabeceira e podiam-nos chamar várias vezes durante a noite e ele ia. Já tinha 68 anos e continuava em plena atividade. De forma que foi realmente muito chocante para nós e não esquecemos o dia-a-dia com ele e os pormenores da nossa relação com ele. Pelo que eu percebi, então, vocês viviam no mesmo prédio e também no mesmo prédio havia este consultório dele. Sim, exatamente. Como é que era esta convivência entre o consultório? Como é que era? Porque vocês os dois acabaram por seguir a área da medicina, por isso devem ter sido... Bem, a minha mãe também é farmacêutica. Okay. Fui tirar o curso de farmácia e a minha tia também. Portanto, e a certa altura, quando a minha mãe acabou o curso, compraram uma farmácia que já havia no resto do chão. E, portanto, a relação era a farmácia, o consultório e nós a vivermos por cima. Portanto, era muito, muito próxima, diária. E até nas férias era diária. Nós, mesmo quando íamos ao fim de semana a uma praia, ele vinha também. Éramos sempre juntos. E como é que era este consultório? Tem memórias do consultório? Sim, perfeitamente, muito bem. Como é que decorriam as consultas? Lá está, como é que ele depois chegou a ter esta alcunha de médico dos pobres? Como é que... Ele fazia muita consulta gratuita, muita consulta gratuita. E lá vinha um e outro que pagava, ele não se queixava de falta de dinheiro.
tinha quem lhe pagasse, mas havia muitos doentes, muitos que me dizem hoje, ainda hoje, eu sou médico e quando vão ao meu consultório me contam histórias dele e me contam esses factos de que não pagavam, e aí à farmácia havia lá muitos doentes iam lá e com indicação de que para porem na conta dele os medicamentos. Isso é um relato que ainda hoje existe. Tinha lá duas letrazinhas que era assim, fornecer os medicamentos sem pagar. Quando percebia que as pessoas não tinham condições de se tratar, pois eu disse, está bem, mas eu não tenho dinheiro para comprar isto. Chegou um dia, apareceu lá um cliente que lhe tinha morrido um burro e ele precisava do burro para o trabalho, a chorar. E o meu avô deu-lhe dinheiro para eu comprar um burro. Ok. Então havia esta ligação muito próxima com toda a população. Sim. Ainda hoje é muito recordado. Menos, claro, porque agora pouca gente o conheceu, mas ainda as pessoas mais velhas, muitas pessoas mais velhas eram muito marcadas por ele, não é verdade? Então era um correrio no consultório, era sempre gente a entrar. Sim. Estava sempre cheio, escada abaixo, havia fila, não é verdade? Ainda hoje me lembro um pormenor que não tem a ver com isto, mas que eu recordo. O meu avô vinha almoçar e aquilo era um lance de escadas. Quando saía do consultório, tirava as chaves do bolso e tilintava. E ouvia-se na cozinha que ele estava a chegar. Porque ele vinha sem perder tempo, não podia perder tempo para almoçar. E aquilo, eu fascinava-me aquela molhada de chaves. Tanta chave, olha, esta é disto, esta é do portão, esta é do... E eu disse, gostava tanto um dia de ter assim, quando às vezes eu agarro nas minhas chaves. Lembro-me disso. Eu assim, olha, isto deve ser... não, desejei tanto ter uma molhada de chaves que agora até tenho chaves a mais. Fiquei com uma curiosidade, que é uma dúvida também. Portanto, sendo o vosso avô de uma terra que era relativamente pequena, como é que ele teve a possibilidade de se formar como médico em Coimbra? E depois também deixar outra pergunta, foi aí, ou terá sido aí, que ele também começou a envolver-se em atividade política? Não, foi antes de ir para Coimbra. Foi antes de ir para Coimbra que ele tinha essa atividade. Que ele tinha atividade política. E por influência do irmão. Havia um irmão mais velho, que era um Basílio Lopes Pereira, que era um homem com grande capacidade de liderança e criativo, do ponto de vista intelectual, e criou os conceitos da Irmânia, de um conjunto ali de conselhos à volta, que quase proclamavam a independência. Enfim, era um visionário, o irmão, e foi por influência dele que toda a família era antifascista. Vem daí. E depois sempre exerceu a atividade política, sempre teve atividade política, como estudante e depois como médico, não é? E como é que se formou? O pai dele era gente do campo e trabalhadores, mas tinham muitas propriedades, eram abastados. E houve quem lhe pagasse os estudos. Havia um tio dele, médico também, e também Serafim, que lhe pagou os estudos, que o ajudou. Migrou para o Brasil. Esse migrou, esteve no Brasil e mandava-lhe dinheiro para lhe ajudar a pagar os estudos. A situação era, o mais velho era o Basílio, que se formou em Direito, e havia dois tios que tinham emigrado para o Brasil e que ganharam lá dinheiro e não tinham herdeiros, não tinham filhos, e que em determinada altura resolveram pagar os estudos do mais velho. E os pais entenderam que não se justificava só tirar o curso, porque os pais não tinham possibilidade de dar o curso a 3 rapazes e uma rapariga. E então arrendaram um apartamento em Coimbra, para onde foram os 4 filhos com uma empregada, para todos poderem estudar. E foi assim que eles se formaram em Coimbra, com o dinheiro de um dos tios. Eram 2 tios e irmãos, que foram para o Brasil e que contribuíram para que os 4 irmãos, aliás, a irmã mais nova, chegou a estar em Coimbra e a fazer o correspondente ao liceu. Ela depois não tirou um curso superior porque quis casar
e não se formou. Mas os três, efetivamente, estiveram em Coimbra. O mais novo acabou por seguir a carreira militar em determinada altura, mas o mais velho era formado em Direito, o meu avô em Medicina, e o outro era militar, efetivamente. Mas foi à custa disso que eles conseguiram formar. Ele chegou a contar-vos algumas memórias, algumas lembranças que ele tinha do tempo em Coimbra, não é? Que por norma é sempre muito marcante. Poucas coisas, embora, por exemplo, o namoro com a minha avó foi em Coimbra. A minha avó tinha uma irmã que faleceu mais tarde com uma tuberculose renal. Naquela época havia muita tuberculose. E a irmã foi internada em Coimbra e a minha avó estava lá a fazer companhia à irmã. E conheceu o meu avô no corredor do hospital. Foi assim que começou o namoro. Esses episódios é que eu me lembro de ter ouvido contar. Propriamente da vida académica, eu não não tenho muita... Pronto, eles tinham colegas. Lembro-me de um episódio que eles, os irmãos, queriam que a irmã, que era a mais nova, casasse com um colega republicano. Portanto, tinham amigos e tinham o seu núcleo de colegas com ideias democratas. Mas queriam que a irmã, queriam escolher o marido da irmã e ela não foi nisso. Como é que se sentia, por exemplo, a presença do Estado Novo e da opressão aqui em Leiria? Sim, havia uma grande limitação em todas as atividades sociais, todas. Não havia direito de reunião, não havia direito de associação. Realmente havia um clube, 3 clubes na cidade, um clube que era dos instalados e apoiantes do regime, havia outro que era mais popular e havia outro que era democrático. Havia um bem popular, que era ligado ao clube de futebol e tal. O outro que era a Assembleia, que era da aristocracia da cidade. E havia um que era das pessoas da burguesia de classe média. E era esse que a família pertencia. Era ao clube da classe média, nem pensar em ir ao clube da aristocracia. Não só porque ele não queria, como provavelmente também não o convidavam. Qual era o nome do clube? O clube da aristocracia. Todos os clubes? Não, era a Assembleia Leiriense, era o clube da aristocracia. O Grêmio Literário era o clube... O Grêmio Literário era o clube da classe média. E havia depois o Ateneu Desportivo de Leiria, que era o clube do futebol e que também tinha uma parte associativa e mais popular. E ele participava ativamente neste clube, no Grêmio? Por acaso não muito, mas também frequentava muito o clube desportivo. Okay. Sim. E jogava ténis, e jogava voleibol, e dinamizava essas atividades todas. E futebol não é por isso, mas o handebol, o basquete, a minha mãe jogou basquete durante muito tempo, portanto, e ele participava sobretudo nessas atividades. E depois, em todas as atividades, se vinha que alguém falar de um livro, ou apresentar um livro, isso era episódico, comparado com o que acontece hoje. Eram coisas, acontecimentos pouco frequentes, mas ele estava nisso tudo, habitualmente. Eu tinha a preocupação, por exemplo, na área desportiva, que era muito importante as crianças aprenderem a nadar. E aqui em Leiria não havia nada. Então conseguiu, no quartel, lá num tanque, que o deixassem arranjar um grupo de crianças e fossem aprender a nadar num quartel, num tanque. E assim foi assim que a minha mãe me teatro. Mas com as colegas, com mais, não era a parte de patinagem, a mesma coisa. Conseguiu, havia aí depois criou uma atividade. O ringue de patinagem. E há um ringue de patinagem que
que já está abandonado, mas que tem o nome dele, tinha o nome dele no ringue de patinagem, porque ele patrocinava aquilo, era um entusiasta de todas essas atividades. É realmente uma pessoa muito social, muito generosa na colaboração com os outros. E colaborava em o Jardim Escola, João. Sim, o Jardim Escola também. Em determinada altura, o Jardim Escola, houve uma doação de um terreno para se construir o Jardim Escola, mas não havia dinheiro. E então fizeram uma coleta, porque o terreno voltava aos donos, à família de quem tinha doado, havia algum timing para construir o Jardim Escola, e então fizeram uma coleta. Lá estava ele presente com a coleta, com a contribuição para a construção do Jardim Escola. A Casa de Saúde de Leiria, não havia Casa de Saúde, uma alternativa ao hospital com outras condições. Aí está ele E houve aí um episódio muito interessante que foi, em dada altura, cometeram aí um crime autêntico, um crime urbanístico, que foi deitar o teatro abaixo. Havia um cineteatro antigo. Onde é a Fonte Luminosa. Isto Está quando? agora. Em que época? Em que época? Eu tinha 5 anos, ainda fui atuar no teatro. 70 anos. Isto foi há 70 anos. Sim, sim. Havia um teatro que era bem... Então, década de 60? 50. Sim. 50. 50. Ok. Sim, 50 graus, sim. E então a sociedade proprietária do cineteatro queria fazer um cinema moderno e resolveram deitar aquele abaixo para construir outro no mesmo local. Bem, e ele encabeçou um movimento para impedir um abaixo-assinado para impedir a reconstrução naquele sítio. Isto é, uma vez que foi deitado abaixo, não fazia sentido nenhum construir novamente o teatro no mesmo sítio. E assim foi, conseguiram impedir que se fizesse ali o teatro. Aliás, o teatro ficou instalado provisoriamente num barracão que durou para aí 20 anos e depois acabaram por construir um novo cineteatro. Mas foi ele a alma desse movimento de cidadãos, não é? Que impediu a construção do teatro. Era realmente uma pessoa dinâmica e com influência na cidade. Do contacto que tiveram com o vosso avô e do que ele vos contava, como é que sentia aqui, a Catarina já tinha perguntado, a presença do regime, nomeadamente, primeiro pergunto-vos sobre a presença da polícia política, se fazia sentir aqui, e mais tarde, ou ao mesmo tempo, quando começou a guerra colonial, que efeitos é que se sentiram aqui em Leiria? Portanto, houve muita gente daqui que foi, pessoas que vocês tiveram, porventura, conhecessem. Foi, mas não é diferente de outros sítios do país. Não é diferente. O meu avô não participou nisso, porque ele morreu em 64 e a guerra colonial começou em 62, penso eu. Portanto, ele não teve nenhuma ação muito especial em relação a isso. Eu lembro-me, por exemplo, já agora outra atividade interessante, e há documentos fotográficos disso, foi da visita de Humberto Delgado a Leiria, quando foi das eleições. E lá estavam as personalidades anti-regime, porque era assim, havia os anti-regime e os pró-regime, e pouco mais se conhecia. Os comunistas não eram conhecidos nem identificados. Andavam na clandestinidade. E aqui havia realmente os que estavam de um lado e os que estavam do outro. E ele pertenceu à comissão de recepção do Humberto Delgado. Estou-me a lembrar que quem é que fazia parte o Vasco Gama Fernandes, que era também um antifascista de Leiria, o Alberto Fernandes, que era o Alberto Ferreira, que era um advogado conhecido de Leiria também, bem antifascista, e havia aquele senhor da Nobilux, como é que ele se chamava? O Vieira Pereira. O senhor Vieira, que estava sempre também em todas. Eram meia dúzia deles que davam a cara, não havia muitos mais. A dar a cara mesmo
a ir lá ao Humberto Delgado, havia muita gente à volta, mas pertencer a assumir responsabilidades, era meia dúzia de pessoas. Como é que... o que é que acham, como é que achavam que a população se dividia nesse sentido? Achavam que, por exemplo, a população aqui de Leiria era... como é que eu ia dizer isto em termos mais corretos? Mas no sentido de apoiar a oposição, ou seja, por exemplo, nestes momentos... Não se manifestava. Não, era pacífico. Havia muita gente que apoiava a oposição, muita gente, mas que não se manifestava. Para ser funcionário público era preciso assinar uma declaração que se repudiava, que se apoiava ao regime, E que nós assistíamos se repudiava ao comunismo. Era uma declaração. Nós tínhamos um pai que era funcionário público. E lembro-me perfeitamente dele na retaguarda, eu não posso fazer isso, eu não posso. Pois, ele se fosse a algum lado, tinha o risco de perder o emprego. E perdiam mesmo, pois. Era assim, de facto, era assim. Havia alguns mais atrevidos e que perderam os empregos. Olha, o Dr. Rachi Silva, que também foi uma personalidade importante da oposição, era professor da escola industrial, perdeu o emprego, não é? Foi demitido. E como é que foi crescer neste ambiente? Porque sinto que vocês acabaram por ter um contacto muito direto com membros que davam a cara, não é, pela oposição. Sim, mas não se sentia uma grande pressão. A vida decorria normalmente. Mesmo para vocês, enquanto cresciam, não notavam... Sim. Não. O regime, pelo menos na fase em que nós éramos adolescentes, parece que antes tinha sido pior. Mas não era feroz, temos que reconhecer isso. Não era uma ditadura feroz como existem outras, não era feroz. Enfim, podia-se dizer mal do regime no café, cuidado, olha que aquilo parece que é daquilo. E tal. Mas falava-se de política perfeitamente. Não se podia haver, era grandes reuniões, isso é que não podia haver. Agora, falar mal da política, falar de política à boca pequena, isso com relativa vontade. Noutras ditaduras não é assim. Vocês chegaram a participar em algum evento? Não, no liceu havia umas atividades. Às vezes davam-se uns gritos na rua e tal, para chatear a PIDE e tal. Era mais uma coisa assim. Não era realmente, nunca houve movimentos de fundo em Leiria, nunca houve movimentos populares contra o regime. Bem, na Marinha Grande mais, talvez, porque havia muitos operários na Marinha Grande e falava-se que havia realmente isso e greves nas fábricas e tal. Mas em Leiria, propriamente dita, no nosso ambiente, isso não existia. E os relatos chegavam até vós de haver greves? Sim, era uma coisa comum de se falar? Não se falava muito. Não tenho ideia disso nos marcar. A mim não marcou ninguém. Na universidade, sim. Na universidade havia movimentos, nós fomos para a universidade, eu quando veio o 25 de Abril já era médico. Portanto, durante o curso havia assembleias gerais, havia estudantes presos, havia os movimentos de 69, e de 69 é que eu assisti, 62 não. Mas o de 69 havia realmente... Em Coimbra? Em Lisboa, em Lisboa. E havia realmente movimentações estudantis com consequências e assembleias gerais de estudantes e tal, que assustavam o regime, isso é verdade. Mas aqui não. Aqui havia o liceu, não havia mais nada. Chegou a participar nessa... Sim. Como é que eram? Isso era mais sério. Havia, então, no movimento de 68, 69, havia as Assembleias Gerais ali à frente da reitoria, né? Havia os oradores, era o Jaime Gama, os oradores, o Alberto Costa, que foi aqui meu colega em Leiria, meu colega da missão, no mesmo ano, e realmente havia atividade, e eles foram presos, e vários foram presos. Eu nunca me envolvi de maneira a ser preso, nunca tive cargos de dirigentes, mas participava, se havia manifestação também, eu também andei lá a fugir da polícia e dos cães da polícia, mas não tive atividades de relevo, isso não tive. Mas sendo que
teve essa consciência política, tinha consciência política sim, quando... e na universidade era generalizada. A consciência política era generalizada. Participava um número imenso de estudantes. Havia alguns que não se interessavam pela política, mas a maioria dos estudantes participavam. Mas acha que no seu curso em específico, em medicina Não, ou então, no geral? na universidade. O ambiente era muito hostil ao regime, mas muito hostil. Mais em Coimbra. Eu estive 2 anos em Coimbra e depois estive o resto do curso fiz em Lisboa. Mas quer num sítio, quer no outro, era muito hostil ao regime. A academia era muito hostil ao regime, é verdade. Muito hostil. Não havia apoiantes. Havia meia dúzia de apoiantes. Lembro meia dúzia de figuras que lá tinham um núcleo zeco de apoiantes do regime para emitir os comunicados e para aparecer nas fotografias, mas não tinham existência física. Um grupo significativo, isso não tinha. E no caso da... Eu fui mais cedo e casei-me cedo e estive no ultramar, 2 anos, 67 a 69, quando se passavam estas coisas mais agitadas no país, eu estava em Angola, em Luanda. Porquê? Porque me casei cedo, meu marido foi fazer o serviço militar Ok. para Luanda. Ele era controlador aéreo, era uma tropa obrigatória, não é? E, portanto, eu estive 2 anos em Luanda a dar aulas, quando tinha 21 anos, dos 21 aos 23. Então, temos aqui várias... Eu vivi isso, mas em plena cidade, não é? Portanto, também não sentia muito o que era a guerra fora de portas, que eu falo com muitas pessoas, amigos que estiveram realmente no ultramar, e em sítios muito maus, mas eu não estive. Eu estive em Luanda, de 67 a 69, a dar aulas. Portanto, não... Como é que descreve esse período da sua vida? Como é que era viver em Luanda nessa altura? Era bom. Era bom? Era bom porque foi uma época em que não havia fartura de tudo. Muitos colegas meus pensaram mesmo ficar lá a viver. Era fácil arranjar emprego e bem pago, que era coisa que aqui era mais difícil. A cidade era uma maravilha e não era perigosa. Tudo se modificou com o andar. Isso melhor do que agora. Isso há muitos mas não tem comparação possível, realmente não tem. Porque aquela cidade, eu nem imagino de fotografias. Que está irreconhecível, acho que só fazendo uma cidade nova e desistindo daquela, porque esgoto a céu aberto, aquilo, tudo com gaiolas, barracas, aquilo não tem explicação. Então acho que, lá está, as condições de vida nessa altura eram melhores em Luanda? Na cidade. Porque quem ia para o mato, que se chamava ir para o mato, era muito mau. O seu marido tinha esse tipo de... Não, porque ele rodava entre o aeroporto de Luanda, o aeroporto de Cabinda e o aeroporto de Santa Eulália. Portanto, estava na torre de controle. Okay. Não andava lá na guerra, digamos, a correr risco de vida, em princípio. Não é? Por isso, a minha vida lá foi uma vida tranquila. Eu tinha o bebê com 6 meses, portanto, eu regressei, tinha o bebê 2 anos e meio. Essa fase eu não vivi em Portugal. Não é? E quando regressei, faltava-me o 5º ano da faculdade, depois fui com uma bolsa para Paris e depois vim-me instalar em Leiria, no laboratório de análises clínicas. Isto em que ano? Em que ano é que volta? 1970. Volta em 1970. 72. E o laboratório em 72. E notou diferenças de quando saiu de Leiria para quando voltou? Sobretudo, assim, quando a pessoa pensa na época do liceu, mesmo na faculdade, que eu fiz a faculdade, um ano em Coimbra, o resto no Porto. As limitações que havia, nós no liceu aqui de Leiria, que era misto, e que tinha uma escadaria única, as raparigas subiam e desciam por um lado da escada e os rapazes por outro lado da escada. Um raio
de não sei quantos metros, não se podia andar acompanhada por um rapaz. Tinha que se ter meias. Quando se começou a usar os colãs, vinham a palpar-nos as pernas para ter a certeza se havia meia ou não havia meia. Ok. Mulheres com calças, nem pensar. Portanto, eu vivi essa época, que eu não percebia porquê, porque é que havia de ser aquilo, porque como nós andávamos de calções, fora a minha casa e os meus amigos. Nós íamos separados e depois, a não sei quantos metros, já nos podíamos juntar e vir juntos para casa. Eram coisas assim, sem nexo nenhum. Mesmo uma vez o reitor, eu comecei a namorar um colega de turma, foi o meu marido, arrumavam as meninas para a ordem alfabética, e eu era Susana, e ele era Alexandre, e ele estava sentado atrás de mim. Mas depois, quando saímos da sala, já não podíamos ir juntos. Isto em Coimbra? Não, No liceu. no liceu aqui. No liceu aqui. liceu. Okay. No meu tempo de liceu. O meu liceu foi feito assim, desta forma. No entanto, os meus amigos iam para a minha casa, os meus pais. Uma vez o reitor viu-me chegar acompanhada e questionou-me. Não sabes que não podes vir, o reitor que me conhecia do primeiro ao sétimo ano, ao último ano, não sabes que não podes vir acompanhada por rapazes para o liceu? E eu assim, bem, eu sei que há essa regra, mas se ele vai à minha casa e os meus pais concordam com isso, não percebo porque é que agora aqui, a não sei quantos metros, temos que fazer de conta que quase não nos conhecemos. Era assim. E quando voltou em 70, as coisas já tinham mudado? Quando a faculdade não era a mesma coisa, mas, por exemplo, não podia de calças. Isso foi tudo evoluído. A grande mudança foi com o 25 de Abril. O 25 de Abril é que toda a gente perdeu a cabeça. Isso é que foi. Aí é que houve a grande Mas era assim que se vivia. Sim, era assim, sim. com estas limitações. Mas quero dizer, os anos 60 são diferentes. Portanto, houve ali 10 anos em que as coisas evoluíram. As calças, evoluíram, alguma coisa. Houve um ano que as calças passaram a ser autorizadas. Ok. Foi um ano, não foi no 25 de Abril. Eu lembro que fui, quando voltei para a faculdade, depois de estar em Holanda, fui para a faculdade, para o Porto, de ser autorizada, de ir e ser parada na rua e dizer uma senhora, parabéns, vai de calças, ficam-lhe bem, como sendo uma coisa raríssima. Finalmente há aqui as coisas iam evoluindo lentamente, nos hábitos sociais. Mas a grande mudança, a grande evolução foi com o 25 de Abril. Mas sentem que na vossa casa, ao crescer, tiveram um sentido de liberdade e de fazer um tipo de coisas que se calhar outros colegas vossos não teriam esse contexto em casa? Tínhamos liberdade. Sim, tínhamos bastante liberdade. Sair à noite, eu tenho a chave de casa desde os 18 anos. Lembro-me de estar à porta a conversar com os meus amigos à meia-noite e o meu avô chegar a casa e achar aquilo normal. Sim. Os nossos pais não eram conservadores, eram progressistas nos hábitos sociais. A todo lado. Ainda havia coisas que desapareceram, portanto, não nos impuseram namorados, mas tinham uma palavra a dizer, achavam que eles é que tinham a dizer se achavam bem, se achavam mal, e diziam não namores com este, não namores com aquela, porque assim, porque assim. Hoje isso é impossível, não é? Quer dizer, desapareceu completamente, mas ainda havia essa influência. Bem, houve tempo em que os pais é que escolhiam os noivos, era bem pior, mas no nosso tempo tinham uma palavra a dizer, e não era só uma palavra, tinham vontade sobre isso. Não conseguiam decidir porque os jovens se revoltavam, mas houve muito, não foi o nosso caso, mas houve muito namoro frustrado à conta disso, muitas paixões frustradas. Era nisso que eles mais intervinham. Agora o resto, se vai com este, se vai com aquele, se vai para aqui ou para lá. Agora já chegava à casa. A hora que chega à casa e tal, isso não nos incomodava. Não. Uma das coisas que tínhamos falado é que o vosso avô tinha sido, por motivos políticos, deportado.
E ele e mais um irmão. Sim. Podem-nos contar essa parte? Como é que ele chega até à parte da sua deportação? A situação vem muito do irmão mais novo. O irmão mais novo, que era militar, e que efetivamente era um revolucionário e que era contra o regime, mas queria atuar fisicamente nessa... Esteve envolvido em atentados. Esteve envolvido em atentados e há alguns relatórios, nós até tivemos acesso a ver algumas coisas que estavam feitas no arquivo na Torre do Tombo, sobre as atividades, os relatórios da polícia em Leiria e da vigilância que faziam sobre esse irmão do meu avô, que aparecia de vez em quando em casa do meu avô e que se escondia lá, porque andavam a persegui-lo. Vocês conviviam com ele? Não, nessa época nós não éramos nascidos. Não eram nascidos. Nós conhecemos muito bem este tio, até porque foi o último, morreu com 80 e muitos anos. Sim, morreu. Portanto, enquanto que o meu avô morreu, tinha 18 anos, este tio morreu muitos anos depois. Mas percebemos que o meu avô dava muita proteção a esse irmão, que no fundo, quando andava nessa época, nem dinheiro tinha para viver. E de alguns inquéritos que fizeram ao meu avô, e que o meu avô dizia: então, mas o seu irmão esteve aqui em casa. Pois esteve. Então, e o senhor deu dinheiro? Pois dei. E ele foi-se embora de comboio? Pois foi. Porque ele dava a cara, não mentia, não dizia: não sei do que é que está a falar. Não, dizia: é tudo verdade. Era meu irmão, pediu-me e eu dei. Inclusivamente o pai da minha avó, que não tinha nada a ver com isto, chegou a ser preso porque deixou guardar lá umas coisas no armazém dele, umas armas. Pediram a esse meu bisavô, neste caso, que tinha... O sogro do meu avô, portanto. Pois, ao sogro, que era de Leiria, se podiam lá guardar umas coisas num armazém que ele tinha. E ele disse que sim, está bem. E foram abrir o portão e guardaram lá o tal material. É um material que vem descrito no relatório da PID. Relatório, não é da PID, porque a PID os relatórios vão para o outro lado. Acho que é a polícia mesmo. E fazem referência a um material que eu não consigo identificar para que é que aquilo servia, umas barras em ferro, umas coisas que eu não percebi bem, mas tinha uma finalidade qualquer. E a verdade é que, porque disponibilizou o armazém, foi preso. E queriam que ele pagasse uma multa elevadíssima. E no relatório dizia: ele tem posses, portanto, mas não será demais, aqui está tudo por escrito, não será demais. Bem, e então apreenderam-lhe a carroça e o cavalo e a carroça, era um boi, acho que era um boi, uma carroça de bois. Mas o boi, se o apreendiam, tinham que levar e tinham que alimentar o boi. E então deixaram o boi entregue ao empregado, mas confiscado, quer dizer, ele não podia usar o boi, mas queriam arranjar alguém que alimentasse o boi. E ao meu avô também confiscaram o carro que ele nunca mais viu, nunca mais. Ele tinha um automóvel com quem ia ver os doentes, ficou sem carro para o resto da vida, nunca lhe devolveram o carro. Tem noção de que revoltas é que este tio participou? Isso está escrito, eu não... Eles pertenciam àquele movimento do reviralho. Ele, não sei bem em que atentados é que ele esteve, em que atos revolucionários é que teve, mas estava envolvido em luta armada, enfim, própria da época. E foi essa a condenação dele. E o outro também esteve, o Basílio esteve na Ilha do Sal. Na Ilha do Sal, esteve na Ilha... No Tarrafal. No Tarrafal, sim. Então, no Tarrafal, exato. No Tarrafal. Então, basicamente, é o principal
o principal revolucionário é o irmão mais novo e os irmãos mais velhos acabam por dar-lhe apoio quando ele vem... Mas o mais velho... também independente. O mais velho era o mais político, mas era o mais formado intelectual. Esse era formado em E Direito. dedicou a vida toda a isso, a vida toda à política. O meu avô não, a carreira dele... Pronto, houve este episódio. E tal, fora isso, efetivamente. ele não vivia a política, não vivia uma vida de reuniões e de Não conspiração. dizia, tenho família, tenho filhos, Não, sempre tenho que era possível, responsabilidades, pediam. não posso... Ele envolvia-se, mas não era um militante, enquanto os outros eram militantes, cada um à sua maneira. Posso perguntar de que movimentos, associações, De partido. Bem, os dois mais velhos, portanto, o Basílio e o meu avô, eram democratas liberais, republicanos, ateus, era o que eles eram. O outro, mais novo, era, não sei se ele uma vez pertenceu ao Partido Comunista, mas era mais próximo. Ok. Agora, o Basílio, já agora, que é curioso isso, o Basílio esteve preso no Tarrafal, que era a cadeia, o sítio para onde iam os comunistas, habitualmente. E ele foi para lá por engano, pensa ele, disse que recebeu lá grandes sevícias dos comunistas, que não suportavam os democratas liberais, eram grandes adversários. E foi assim. Então ele mesmo no Tarrafal não sofria só com as condições do Tarrafal, Exato. também os outros presos também... Tinha a hostilidade dos outros presos por ser um democrata liberal. Que episódios é que ele... Não sei, isso não sei, mas sei que ele recebeu... Eu não sei, eu lembro do pai contar histórias... Não, mas há um espólio muito completo que terá esse médico, o Dr. João Paulo Almeida e Sousa, porque tinha o tal tio médico que se escrevia com esse tio Basílio no tempo em que ele estava no Tarrafal. Existe muita correspondência entre o tio Basílio, mesmo quando estava preso. Nós não tivemos acesso a essas cartas, mas sei que se escreviam regularmente e ele descreveu muita coisa do que se passou no Tarrafal. Sim, mas eram todos, mas eram esses dois, o Basílio e o Serafim, eram democratas liberais. Seriam os fiéis democratas hoje. Sim. Republicanos, republicanos, ateus e sociais democratas, não, democratas liberais. Eles eram. E então é neste contexto de ajudar o vosso tio que o vosso avô é deportado para Timor, é isso? Não? A prisão dele relaciona-se um pouco com isso. Ok. Um pouco porque ele, no fundo, não teve aqui uma atividade que levasse a isso. Mas os interrogatórios, é o que nos leva a pensar, e os relatórios que lemos, é que ele realmente dava cobertura ao verdadeiramente revolucionário. E que a gente saiba, porque ele também não contava isso com facilidade. Porque isso, na altura que ele morreu, isso era tudo secreto. E haver alguém a dizer o que é que ele fez ou deixou de fazer e tal, não era prudente. Portanto, ele provavelmente também nunca, não tenho ideia dele clarificar o que é que levou a ser preso ou deixou de ser preso. Provavelmente alguma atividade onde também não lhe agradava que se soubesse. Pronto, e nós éramos miúdos, em todo caso. Não nos contou, não tenho ideia dele contar porque é que foi preso. Se falar porque é que ele foi preso, exatamente. Sabemos que foi preso e que foi por razões políticas, obviamente. E como é que a vossa mãe e a vossa avó lidaram com esta partida dele para o exílio, para a prisão em Timor? Pois, com muita preocupação e muito... A nossa mãe era pequena, eram meninas, tinham 6 anos, 7 anos, não é? A outra, a mulher, é que a nossa avó é que sim, e teve que ir viver para a casa do sogro, deixou a casa em meio à construção. Foi um grande transtorno, e passaram dificuldades. Nós temos as cartas que a minha
avó recebia do meu avô. Temos as cartas todas. Isso era interessante. Aquelas cartas todas, e em que se percebia que ele escrevia umas coisas no diário e ela tranquilizava. Está tudo bem, não há problema nenhum, isto não há de faltar muito tempo, pronto, ia dizendo. E, entretanto, a construção da casa ficou ali, emperrada, e ele dava ordens a ela, faz assim, logo que o resto do chão esteja pronto, vê lá se consegue arrendar para termos mais algum dinheiro. Eu não sei quantos emprestou dinheiro, mas é preciso pagar os juros. Naquela altura era assim, particularmente. Então, mesmo em Timor, ele estava preocupadíssimo com isso, e a minha avó assumia aquela responsabilidade, até que a certa altura não dava, foi viver para a casa dos sogros, para a aldeia. A minha mãe foi para a primeira classe lá na Marmoleira, fazer a primeira classe. A mais pequenita tinha 5 anos, não tinha... Sim, mas não ficaram abaladas na altura, não se aperceberam bem. Nem, mas não se fazia a mínima ideia por quanto tempo é que aquilo... Sim, pois não sabia. Quanto tempo é que aquilo ia... A pena acabou por estar lá pouco tempo. Quanto tempo houve uma amnistia, foi nos meses que ele lá esteve. Ele foi pelo canal de Suez, depois fecharam o canal de Suez e regressou pela África. Tiveram que contornar a África e ele foi parando nos portos, não é? E é fantástico. Como é que em todos os sítios ele se encontrava com gente a viver lá e conhecida. Ok. Sim, mas como é que naquela época ele conseguia encontrar-se com as pessoas em Moçambique, em Luanda, como é que isto é possível? Que pessoas? Está lá os nomes, aqui Ok. não me diz nada. Está o diário, porque ele ia escrevendo um diário pelo caminho. Um diário de todos os dias escrevia, e com as suas pequenas preocupações, o que é que comia, o que é que fazia, o que é que achava das pessoas. Ele a certa altura era farmacêutico já também, porque preparava os medicamentos, chegava a escrever cartas para Portugal e a mandarem os fornecedores, os distribuidores de medicamentos, a mandarem medicamentos para lá. Enquanto ele estava em Timor. Depois houve essa coincidência que foi: o meu avô foi preso e foi para o Aljude. Entretanto, o irmão António, que também foi militar, também estava preso num presídio militar qualquer, não sei exatamente onde era. E um dia a minha mãe e a irmã e a mãe dela foram visitar o meu avô e ele não estava lá. E depois vieram a saber, algum tempo depois, que ele tinha sido deportado para Timor. E, entretanto, ele chegou ao barco e no barco... Ele estava instalado. Encontrou o irmão do barco. Cá de cima, viu lá embaixo. O irmão, a certa altura. Olhou lá para baixo e viu o irmão. O irmão, que era o revolucionário, que era o militar, tinha direito a ir em primeira classe. Porque era militar. E eles respeitavam isso. Mesmo preço. Pois, mesmo assim, tinha um camarote e tal. O mesmo preço, era tenente, era oficial, deram-lhe um camarote. E ele depois conseguiu convencer. Olhou lá para baixo e viu o irmão. E depois conseguiu convencer o comandante do barco a levar o irmão para o camarote dele. Lá para cima e lá foi. Fez uma viagem mais confortável do que ir lá embaixo no buraco. E encontraram-se aí e depois o meu avô veio-se embora, pouco tempo depois, e ele ficou. Ele ficou com uma pena, tinha uma pena. Não teve amnistia para ele. E outra curiosidade é que, em dada altura, ele teve alta, ou melhor, teve a liberdade, e disseram: agora podes ir embora, em Timor. Era assim que faziam. E regressar. Como é que ele regressava? E quem é que pagava a viagem? Houve muitos portugueses que ficaram lá por essa razão. Foram para lá como presos políticos e não tiveram dinheiro para regressar. Porque isso era por conta de cada um. E o vosso avô depois tinha dinheiro, porque trabalhou lá. Enquanto estava lá era médico, era o único que havia na ilha. Portanto, mesmo preso, trabalhou como médico. Mesmo preso, trabalhou como médico. Tem lá o documento técnico, como era? Eu tinha uma classificação técnico de saúde
segunda classe, ou assim, uma coisa qualquer desse género. Portanto, tem um papelinho lá, tive no diário, nomeá-lo como tal. E depois desta estadia em Timor, quando ele regressa, como é que são depois os atos mais oposicionistas dele aqui em Leiria? Nós sabemos que ele participou na campanha do Humberto Delgado. Como é que foi a participação dele na campanha do Ele andou nas mesas de voto e nas aldeias a fazer campanha. Fez campanha e ainda agora está aí uma senhora que o avô era o coordenador de Amor e eu lembro-me de ouvir falar nessa coordenação dele, que era uma das freguesias que o meu avô controlava, isto é, que dava apoio, era Amor, ia lá ajudar e tal, e falar com as pessoas, não havia comícios, não havia nada disso, era de porta em porta. Ele lutou para que as mulheres pudessem votar. Sim, também andou nisso. Em todos os movimentos que havia, ele estava presente. Isso contavam sempre com ele e ele ia sempre. Não era homem que tivesse medo ou receio do que quer que fosse. E perdeu o lugar dele no hospital aqui, exatamente por isso. E ele era radiologista das caixas de previdência, que era o serviço de saúde que existia, e tinha uma convenção, portanto os doentes das caixas iam lá fazer radiografias e era um bom rendimento para ele fazer radiografias que as caixas pagavam, não havia dinheiro. Assim que houve outro radiologista em Leiria, cortaram o contrato com ele e passaram o contrato para o outro radiologista. Era assim que isto funcionava, não é? Que memórias é que ele vos contou de momentos mais intensos da campanha com o Humberto? Nós éramos muito miúdos. Não tenho lembrança. Éramos muito jovens. Eu, ao início, acho que tinham mencionado que ele tinha vindo A Leiria. Humberto Delgado teve as fotografias. Foi recebido ali ao pé da Caixa de Alpósitos. Havia lá um monumento dos mortos da Grande Guerra. Foram lá depositar o Humberto Delgado, foi lá depositar o Rua de Flores. Há imensa gente nos passeios, imensa gente. E depois havia uma comissão de recepção, que era o Vasco da Gama Fernandes, era o avô, era o Sr. Vieira, que é o pai daquele jornalista, que era o pai daquele jornalista Joaquim Vieira, que era do Expresso, foi diretor do Expresso e tal. Era esse, e era mais o Alberto Ferreira, um advogado de Candelária, que já morreu há muitos anos. Enfim, eram meia dúzia de pessoas que receberam ad hoc. Aquilo eram personalidades reconhecidas e que davam a cara. Havia outras personalidades, mas que não davam a cara, não é? Eles iam lá recebê-lo e foram buscá-lo ao comboio, penso eu, e levaram-no ali, depositar a coroa de flores. Ele, penso que não disse nada, que não discursou. Penso eu que não discursou, porque senão era preso, não é? E pronto, foi isso. Ia perguntar se o Forte Peniche, que é perto de Leiria, se vocês tinham algum contacto com o Forte, se conheciam pessoas que... Eu acho que o avô esteve lá preso, não foi? Eu acho que não. Não, eu tenho ideia, ou o António. Foi o António e o Basílio. O António e o Basílio estiveram presos. E o Basílio chegou a estar nos Açores, que também havia lá um presídio nos Açores. O mais velho correu tudo, Tarrafal, Peniche, tudo que foi cadeia, E a minha mãe dizia que era uma grande chatice passar os domingos a visitar a família nas cadeias. Lembro da minha mãe, miúda, a lamentar isso em vez de ir para... Ela tinha essas memórias de ir visitar. Então, o tio mais novo, não é? O tio mais novo conseguiu de todos os sítios onde esteve preso fugir. Conseguiu sempre fugir, sempre. Até em Timor fugiu, aquilo era uma ilha. Fugiu de Timor, desembarcou em Marselha. Sabemos que lá arranjou uma foi em Marselha. E viveu em casa dos meus avós. Clandestino. Anos, escondido dentro de casa. Aqui, e vocês a contactarem... Não, ainda eram pequeninos. Nós não existimos. A minha mãe e a minha tia que viviam. E elas contavam que esse dia, que não tinha nada que fazer, mas que era um indivíduo
ele escrevia lindamente, era um matemático, lá em casa, caído, sem ter nada a fazer, a querer-lhes ensinar as coisas. E ela era um martírio. Era, tinha que fazer. Era chato para elas, então. E ele vivia lá clandestino e lembro de ouvir contar isso, que à noite mascarava-se de mulher e ia passear, ia dar uma volta, porque viver em casa é horrível, não é? E ele vestia-se de mulher e ia... Mas há uns... umas vezes de mulher, outras vezes de homem. Sim, quer dizer. mas há uns relatórios da polícia que eu li, que havia ali onde era a moagem, ele à noite ia lá a umas reuniões e faziam uns telefonemas para a Espanha. Era. E que escreviam lá que tinha depois um indivíduo que viram luz e que não viram o relatório da polícia. E que um vulto, que viram um vulto passar ali no Marachão. Portanto, ele andava por aí, sempre sujeito. E punham em dúvida se não seria ele. Andava a ser perseguido. E ia para a Serra, também como clandestino. E na Serra também. O meu avô tinha uma casa nas Penhas Douradas. E ainda existe a casa. E então ele ia para lá passar férias com o avô, com o irmão e com a cunhada. E com as miúdas. Ok. Ia para lá todos os anos clandestino também. Só mais uma pergunta por curiosidade. Desculpa, Eduardo, isto é fantástico aquilo que nos estão aqui a dizer. Como é que a vossa avó lidava com estas questões todas, A minha avó era uma pessoa pacífica, calma. Portanto, ela aceitava aquilo, era uma realidade da vida dela. Viveu sempre com aquilo, não é? Não tinha revolta nenhuma. A única coisa que a afligiu muito foi quando prenderam o pai, que não tinha nada a ver com o assunto, e que ficaram numa aflição enorme como é que o haviam de libertar, porque o senhor realmente só tinha aberto o portão para lá pôr umas coisas que ele nem sabia fazer. Mas acham que ela concordava com os atos do vosso avô? Aceitava mais do que concordava. Pois, ela tomara ter uma vida mais tranquila. Não era política ela. Não. E o que é que a vossa mãe achava também disto tudo? Achava isso que era uma chatice e passar os domingos e ver os presos aos presídios, não é? E ver os tios e o pai. Pois. Porque o vosso avô acaba por não chegar. Não assistimos. Tinham dito que tinha morrido em 64. 64. Nós lembrámos muito no 25 de Abril quanto ele gostaria de aqui estar, que lutou para isso a vida inteira e que já não chegou a assistir, mas nós vibrámos com esta mudança e pensámos imenso nele, não é? E contam uma história, já agora, que é engraçada, que o Salazar passava muito além dia, ia para Santa Comba e há ali um largo, que é o Largo de Santana, onde o avô tinha o consultório, onde nós vivíamos, em prateleira, e havia um café em frente, que era um café-restaurante. E então ele ia ali sempre parar e almoçava ali, na viagem para Santa Comba. E contam que uma vez ele se sentiu mal e que o mandaram ao meu avô, que o viu, conhece essa história. E há ali um café onde toda a gente para Santiago. Sim, Santiago, sim. Era aí que ele havia a pensão no primeiro andar, um restaurante no primeiro andar, ele ia lá comer. E sentiu-se mal, teve uma indisposição qualquer, precisou de um médico e foi ele, Salazar, que foi ao consultório. Não foi o meu avô que lá foi vê-lo. Foi ele que foi ao consultório. E depois, no fim, cobrou-lhe mas cobrou-lhe ali, não sei quanto era a consulta, mas cobrou-lhe ali. Ele contou-vos alguma coisa sobre essa consulta tão... Sim. Era uma coisa insignificante qualquer, não era nenhuma doença, não era da cadeira. Mas foi um episódio engraçado, teve qualquer indisposição, isso não sei o que é que foi. Foi lá e ele viu e tal, lá disse que parecia, e depois disse tanto. Ele não tinha uma atividade política muito exuberante. Estava em todas, sempre que havia uma campanha eleitoral, sempre que havia um movimento associativo, sempre que havia qualquer reunião, ele estava presente.
Isso aí não falhava, contavam sempre com ele. Mas não era um orador, como era o Vasta Gama Fernandes, que eu vi várias vezes a discursar nas campanhas eleitorais. As campanhas eleitorais era o único momento em que havia alguma liberdade. Era uma concessão do regime, embora fosse condicionado, havia reuniões onde muita gente não ia com medo de ser lá visto, muita gente, não é? Eu era miúdo e fui às do Delgado, lembro-me de ir e de ver o Vasta Gama a discursar e tal. O meu avô também falou dessa vez, mas disse pouca coisa. Ele não era um orador, não era um grande intelectual, realmente não era. Mas era um lutador, era mais um homem pragmático. Lembram-se do dia 25 de abril de 1900? Eu não lembro. O que é que estavam a fazer? Como é que foi o dia? Olha, eu estava fora de casa e deitei-me nesse dia às 2 da manhã. E um amigo meu que estava envolvido, era o Francisco Jorge, estava mais envolvido no movimento. Foi à minha casa, era aí 11h30. Da manhã? Da noite, para deixar lá um dos comandantes do 25 de Abril. Ou deixar em minha casa, só que eu não podia avisar, disse porque não se podia avisar. E ele também soube a hora que tinha que distribuir 2 ou 3 comandantes. Ou tinha que distribuir já não me lembro. E foi lá à minha casa, tocou a campainha, a ver se eu estava. Se eu lá estivesse, tinha lá tido um comandante em casa e depois tinha que contar. Não aconteceu, mas é a minha grande recordação do 25 de Abril. E depois fui àquelas manifestações todas, ao Carmo, andei pela Baixa nesse dia, fui ao... Pois, porque estava em Lisboa, então. Estava em Lisboa, claro. Fui ao Largo do Carmo, fui aos restauradores, ao Recife, andei ali com as chaimites e com os cravos e com aquilo tudo, assistia a aquilo tudo, depois fui ao 1º de Maio, ali à FNAC. FNAC não era o... Inatel, o Estado. O estádio do 1º de Maio. Ao estádio do 1º de Maio, exatamente. Fui ao estádio do 1º de Maio, fui ao Carmo e fui ali à Baixa. Pronto, andei por ali. A Susana eu estava em Leiria. Como é que... Estava em casa, tive com o rádio a ouvir o que se estava a passar. Não deu para... não fui para a rua. Mas sabia que o seu irmão estava... Não sabia, sabia que ele estava em Lisboa, mas não... Não havia contacto. Não havia telemóveis, não havia nada. Claro. Só falava com um telefone fixo. E ainda havia a ideia de que certas E coisas era não falavam ao telefone. na rádio é que se ouvia. Sim, ouvia-se rádio e já havia televisão. Pois, nós não tínhamos televisão em casa. Sim, está bem. Sim. Então, basicamente, o Serafim... Participou no dia em Lisboa. E a Susana, a que horas é que percebeu que estava a haver um levantamento militar? Foi à noite. Só à noite? Sim. Ok. Eu só de logo de manhã. Mas nessa noite. Nessa noite, sim, de madrugada ligaram. Eu estava... 23 para 24. Sim. Eu estava em casa e deitei tarde e ouvi na rádio, comecei a não perceber nada, aquela música, mas o que é isto? Ouvi. Ok. Mas esse meu amigo foi lá para eu ficar lá com um dos comandantes e que eu não estava em casa, às 6 da manhã ligou-me a dizer que havia revolução na rua. Eu acordei. E foi... Comecei a ouvir o rádio e tal, não fui para a rua, não é? Aliás, era perigoso, não sabia o que ia acontecer, não é? E eu não tinha pistola, não tinha lá fazer nada. Não é? Houve, aquilo teve, lembram-se, sabem a história, não é? No terreno do Paço e tal, onde ali ocuparam o terreno do Paço e pouco tempo depois, e o Carmo, e pouco tempo depois, quando o Spínola, quando o Marcelo Caetano se rendeu, é que aquilo começou a ser mais tranquilo, não é? O que é que sentiu? O que é que pensava quando estava no Carmo e quando estava a... Pensei que ia mudar. Pensou que ia mudar? Que se acabou. O regime já tinha dado sinais de fraqueza. Já se vivia, já tinha havido o 16 de março nas Caldas,
já tinha havido a demissão do Spínola, enfim, admitia-se que alguma coisa ia acontecer, ninguém sabia bem o quê, mas que era um momento de grande movimentação política, não é? Isso sentia-se, não foi uma surpresa, realmente não foi. E aqui em Leiria, como é que se O passou? Maia foi meu colega de turma de liceu. O quê? Desculpe. Salgueiro Maia. Foi a sério? Foi. Meu colega de turma no liceu. Sexto sério? ano, sétimo ano, andava. Como é que era a Salgueiro Maia? Não, ninguém diria. A sério? Muito Ela calminho. era Muito calminho. calminha, introvertida. Introvertido, tímido. Portanto, quando eu soube que era o mesmo, eu disse o quê? E como é que foi o dia em Leiria? Depois quando se levantou no outro dia? Eu fui trabalhar o dia todo. Ok. Nessa época tinha muito que fazer e pouca ajuda. Estive a trabalhar e depois, no fim de semana, é que fui para Lisboa. Estive, também estive no Estado. Pois. Pronto, isso aí, fui para Lisboa. Agora, em Leiria, praticamente, eu não me envolvi. Foi de propósito de Leiria para o Eu primeiro... ia todos os fins de semana para lá, Ok. praticamente, ia todos os fins de Então semana. aproveitou e... E aproveitei e fui para lá no fim de semana, lembro perfeitamente. Como é que foi a manifestação? Como é que foi o 1º de Maio? Então, aquilo para nós era... Sim, era imensa gente, ninguém ouviu nada do discurso. O discurso ouviu-se depois Eu na via ser na televisão, televisão e na rádio, é que se ouvia. as aparelhagens sonoras eram péssimas. Pois é. São sempre. Pois é. E ninguém ouviu nada, só a gente. Com o vosso contexto familiar, como é que foram esses dias? O 25 de Abril e o 1 de Maio, com todo o contexto do vosso Houve um avô, grande susto, como é a partir no dia foi uma grande alegria. E no 1º de Maio acho que ainda era uma grande alegria, mas depois houve uma fase de grande apreensão. Pensar o que é que ia ser o futuro. O que é que isto ia, o que é que ia acontecer e tal. As pessoas mais velhas, então, tinham uma grande apreensão. Os jovens não queriam lá saber. Mas as pessoas mais velhas, os pais, lembro deles, ficaram muito apreensivos, com muito receio do futuro e tal. Houve muita gente com medo do futuro, não é? Quer dizer, quando se modifica algo na vida das pessoas, há receio. Então, basicamente, a Susana estava em Leiria, foi um dia normal, Sim, percebeu-se Sim. minimamente ao final do dia o que é que... Sim. E como é que foi a reação das pessoas na rua? O que é que até pronto, nessas primeiras horas em que se percebe o que é que está a acontecer, como é que qual era o ambiente aqui em Leiria? Não notei assim nada de extraordinário. Não tenho recordação de ter encontrado algo de muito diferente. Porque as pessoas, no fundo, estavam assim meias surpreendidas, não é? Fica-se ali... O que é que Mas depois é que quem tinha empregos, eu trabalhava num serviço de medicina no Hospital de Santa Marta. E depois a seguir veio a luta entre a extrema-esquerda e os sociais-democratas. Ninguém era o máximo que eram os sociais-democratas. Já aí vamos. Queria só ainda perguntar se tem alguma memória da libertação dos presos políticos. Sim. E conheciam alguém que estivesse preso na altura? Conhecia vários. Colegas seus? Colegas meus não estava na altura, não estava ninguém preso. Mas lembro o pessoal da Anha 6, que era do meu tempo, que eu conhecia, e outros, que sou capaz agora de dizer, o pessoal da Anha 6 lembro que saíram, vários que saíram nesse dia. Também foi um dia marcante, Deu na então? televisão, não é? Sim, foi um dia muito marcante. E quando libertaram os presos políticos, ainda demoraram 24 horas, foi a libertá-los, e aquilo houve grande indignação que nunca mais saíam, não é? E houve quem fosse, sobretudo os familiares, penso eu, e os mais militantes, e foram lá para a porta da prisão de Caxias esperá-los, claro. E lembro, foi um dia de grande emoção. Então, o Serafim, quando é que volta para Leiria? Anos 90 Nos anos 90. Por isso, sim. todo este período é vivido na capital. Sim. Ok. Todo. Okay. É que ia perguntar quais é que nos primeiros dias, lá está,
logo após o 25 de Abril. O que é que se sentia na rua aqui em Leiria? O que é que... Não tenho ideia. Não. Eu sei que nessa época eu estava enfiada a trabalhar lá. Não, mas as pessoas têm muito medo. As pessoas em Leiria, sobretudo, na província, eram muito medrosas, não tinham o mínimo de organização, não tinham o mínimo de solidariedade política, penso eu, e que aqui não se passou nada de especial. Não. Em Lisboa, sim, porque havia as associações académicas que convocavam e que diziam vamos aqui, vamos acolá, e as pessoas saíam à rua com mais facilidade. Era mais fácil, mais fácil haver manifestações. Eu nem sei se no Porto e tal se foi tão exuberante como em Lisboa. Em Lisboa foi exuberante, claro que foi. Nos outros sítios nem me lembro de ter notícia disso. Não me lembro. No seguimento do 25 de Abril, que memórias é que tem depois, sobretudo quer dizer, em Leiria, mas também visto em Lisboa, daquele ano que foi passando até 75? Porque, entretanto, houve outros acontecimentos, houve aquela disputa política que já falou. Sim, a luta política instalou-se em todo lado, nomeadamente no meu serviço. No dia-a-dia, comitês de doentes e comitês de não sei o quê, e grupos, e achavam que os doentes, uns achavam que os doentes é que iam mandar no serviço e que deviam ter representantes na direção e outros que não sei o quê. Uma fase de confusão terrível. E depois houve a avançada, o avanço do Partido Comunista, que foi, e do MRPP, eram os grandes grupos políticos que se degladiavam até às primeiras eleições. Depois aquilo acalmou porque tomaram mais consciência do seu poder, não é? Mas depois houve a Fonte Luminosa, a manifestação da Fonte Luminosa, a discussão sobre a unicidade sindical e sobre a liberdade sindical, enfim, esses episódios todos que são conhecidos. E houve vários episódios de manifestações em Lisboa, vários. Eu fui a algumas, fui à Fonte Luminosa, não fui a muito mais, não é? Mas com o MFA, por exemplo, quando se percebe que o MFA é um movimento a sério, o que é que acharam sobre o MFA? Aqui em Leiria e também, no seu caso, em Lisboa? Não sei, aqui não sei, eu não acompanhava a discussão. Sim, mas não, eu passei por essa fase, como digo, no exterior não se notava nada de especial. E eu estava numa fase de muito trabalho e que não podia, de maneira nenhuma, sair porta fora. Pois, para aqui não interessa. Houve uns episódios que passaram comigo, que eu, entretanto, fui para a tropa em 74, em setembro, e depois houve lá um levantamento dentro do quartel de insubordinação, e depois eu vim para casa passado a soldado raso, passei de cadete a soldado raso. Enfim, mas isso são episódios que não têm a ver com o que se passou em Leiria. Teve conhecimento de algum terreno que tenha sido ocupado, lá está, de ocupações? Aqui, assim, ao 25 de Abril, houve, nomeadamente, havia aí um indivíduo que até era estimado, muito estimado na cidade e conceituado, que era o Dr. Varela, que era do Partido Comunista. E assaltaram-lhe o escritório, quando foi antes do 25 de novembro. Mas isso não é bem ocupação. Não, ocupação de terras, de fábricas. Não, houve algumas aqui na zona que terá havido. E greves, por exemplo? Sim, houve seguramente. Eu não sei, não acompanhava isso, mas houve empresas que foram ocupadas. Houve, sim, senhor, seguramente que houve. A Susana não tem lembrança? Aqui em Leiria não me lembro. Sei que na altura os meus sogros tinham uma fábrica, mas era em Torres Novas. E que a Comissão de Trabalhadores era do Partido Comunista e que os administradores e donos foram postos fora. Pois, todos. Isso em muitos sítios houve esses episódios. Em Leiria, propriamente... Mas o meu sogro tinha um hotel na Nazaré e também foi ocupado por trabalhadores. E depois ele acabou por ter que fazer um contrato com eles para salvar a situação. E aqui também houve dessas
situações. Eu tive um empregado no laboratório que também nessa altura resolveu que, como fazia 2 trabalhos diferentes lá, de manhã fazia colheitas, tinha sido enfermeiro na tropa, e à tarde estava a passar relatórios, achou que ou recebia 2 ordenados de cada uma das funções, ou então não fazia uma delas, e deixou de fazer colheitas. Assim, uns disparates que se passaram pela cabeça das pessoas, que não era possível, não é? Isto foi houve subordinação geral. Foi lá dentro, no meu local de trabalho, foi o que aconteceu. E depois fui ao Tribunal de Trabalho perguntar como era, isso é um disparate, sem pés na cabeça. Mas as pessoas passaram. Pronto, houve muita gente que não teve noção do que é que aquilo... Aqui em Leiria, pronto, eu tive esse caso assim, lá dentro de portas, não é? Conhece mais outros casos? Tem esse... Eu não acompanhei, quer dizer, sei que houve, na generalidade, mas mencionar casos concretos, sei que houve insubordinações entre sítios e entre fábricas. Agora, o que se lá passou, eu não sei exatamente. Não tenho presente neste momento. Não tenho memória de nenhuma fábrica que tenha, por exemplo, entrado em autogestão? Não, aqui não. Essa dos meus sogros tinha 500 operários e, no entanto, isso aconteceu. E depois acabaram por os ir buscar, porque quando precisaram de ir buscar dinheiro ao banco, não tinham crédito, não é? Quem é que se responsabiliza pelo empréstimo? Pois é, porque nós nos esquecemos desse pormenor. E, afinal, vocês é preciso que voltem, porque isto não funciona. Mas seguramente houve aí grande insegurança. Estava ali um senhor aqui connosco, o Adelino, que era empresário, na altura que era antifascista e era empresário. Esse deve saber contar bem o que se passou e o ambiente do que se passava nas empresas. Nós não tínhamos empresas, propriamente ditas, eu não conheço em pormenor. E lembram-se do processo de legalização dos partidos políticos? Lembram-se de quando as campanhas começam a acontecer, quando os partidos começam a formar e a legalizar? Sim. E tem essa memória, então lembram-se de que partidos é que chamavam mais a atenção? Dados daqui de Leiria não tenho, não conheço o que se passou, mas lembro-me no país, não é? O aparecimento do Partido Socialista, do MDP, também foi, já existia. O CDE, era a CDE, MDP, passou a MDP CDE. Havia também o PSD, o Partido Popular, PSD-PP, não é? E o CDS, lembro muito bem disso tudo, acompanhei isso tudo a nível nacional, sempre. Lembram-se das primeiras campanhas, então, com os partidos formados? Lembram-se de... acompanhavam as campanhas? Acompanham-se aqui as campanhas, as primeiras eleições, aqui em Leiria? E, no seu caso, mais... Lembro muito bem disso, sim, para a Constituinte. Lembro muito bem da campanha, a primeira campanha eleitoral foi para a Constituinte. E lembro muito bem disso. Mantinha-se a par, então, do que é que os partidos andavam a dizer? Sim, lembro muito bem do que diziam, sim, cada um é mais ou menos o que dizem hoje, não é diferente. Lembra-se de achar que um partido tinha mais... de ganhar consciência política no sentido de escolher, entre aspas, um partido... Houve muito tempo de dúvidas em que as pessoas não sabiam bem onde é que se encaixavam, se era do PS, se era do PSD, se era do PCP... por aí, houve dúvidas, sim, houve dúvidas. A Susana também teve... Sim, sem dúvida nenhuma. Nós às vezes até nos perguntávamos, olha, se o avô cá estivesse, em que partido é que ele estaria? Questionávamos porque achávamos que ele não era comunista, mas também não... Sim, isso não era. Não era. Mas era apoiante do Mário Soares. Sim. Era apoiante do Mário Soares, mas não ia para o Partido Socialista. Acho que ele era democrata liberal. E em dada fase, o Partido Socialista deixou de ser isso. É verdade, não é? Portanto, conforme o momento, a pessoa realmente às vezes não se encaixa em nada. Mas há muita gente que oscilou entre o PSD e o PS. Nessa altura, portanto. Sim.
lá está, lembram-se das campanhas então, lembram-se dos comícios. E os debates, Os debates na televisão e os debates e os comícios, sim, lembro muito bem. Aconteceu aqui alguma atividade específica Houve vários comícios, em Leiria? sim, comícios havia com fartura. Havia os comícios. Nas campanhas eleitorais há comícios. Fora das campanhas eleitorais Não havia grande manifestações. não. Que força política E havia que... umas campanhas Força de política. esclarecimento, umas campanhas de Sim. esclarecimento. Mas cá na Leiria Sim. é tudo PSD. Era tudo PSD? Tudo PSD. Sim. Agora também há muitos PS, mas o partido com mais implantação Durante muitos anos era o o PSD. PSD. Então, desde o 25 de Abril, o PSD tinha... sim. Ok. Ia também perguntar como é que foi votar pela primeira vez? Não, foi bom, foi uma grande experiência. Uma grande experiência, não é? Uma grande recordação disso, de votar e da inscrição no colégio eleitoral e Cartãozinho, tratar disso. Um dia de grande festa, com grande agitação. Na cidade Na estava cidade uma estava grande agitação. Agitação, tudo eufórico, é verdade. Em Leiria havia esse... As pessoas queriam participar. Pais, avós. Esse ambiente, eu votava cá. Eu votei cá sempre porque era para mudar a residência, era muito complicado, não é? De maneira que eu resolvia isso, vinha cá passar o fim de semana e votava cá. Durante muito tempo foi assim. Lembraram-se do vosso avô quando foram votar pela primeira vez? Muito. Ele seria o dia mais feliz da vida dele, seguramente. Ainda tinha começado há pouco a falar sobre um escritório de um advogado que tinha sido atacado. Assaltaram. Foi na altura do 25 de novembro, naquela altura do ataque às sedes do Partido Comunista, que assaltaram o escritório desse advogado. E assaltaram o consultório do Fernando Lourinho. Também. Era um médico também. O médico era do Partido Comunista. E assaltaram o médico do advogado e outras coisas. E mais a sede coisas. do Partido. O meu pai andou de gatas a esconder-se atrás do automóvel com tiros. A sério? Houve tiros na rua. Ele ia a caminho do café, da esplanada do jardim, e de repente foi apanhado por aquilo e ele teve lá escondido. Então, nesta altura, depois do 25 de Abril até ao 25 de foi. Novembro, houve... Foi. Como é que se vivia aqui esse ambiente, então? Assustou-nos muito. Estava muito assustado. Sem saber bem para que lado é que isto ia, qual era o caminho que isto ia seguir. Mas, em concreto, quem é que andava aos tiros a quem? Pois, não se sabe bem, eu acho que não sei bem, mas houve... Há essa ideia de não saber bem o que é que... O meu pai vai tranquilamente a caminho não se sabe bem quem é que andava aos tiros. em pleno centro. E de repente... Havia uns a assaltar as instalações comunistas, ou os de comunistas, e poderia haver outros a defendê-los, e provavelmente havia. Houve aí pelotões que saíram à rua para defender os comunistas, mas eu não sei quem é que era, nem sei quem é que andou aos tiros. Sinceramente, não sei. Então havia essa ideia geral de confusão? Sim. Instalou-se isso, sim, em todo o país. E houve as barricadas, houve barricadas nas estradas, a vistoriar os carros, etc. Enfim, foi um período muito complicado. E lembram-se de, por exemplo, alguma empresa aqui ter sido nacionalizada, de esse tipo de ações acontecerem aqui em empresas maiores em Leiria? Sim, a rodoviária foi nacionalizada. Sim, pode. Foi nacionalizada. Agora, empresas privadas que não sejam nacionais, de proprietários leirienses, não consta. Ia também perguntar se... como é que foi o processo da reforma agrária, ou do começo da reforma agrária? Aqui não agrária? Nada. Aqui não. É minifúndio, aqui não houve nada. Não houve ocupações de terras, não houve nada disso. Não, ok. Que eu saiba, que eu tenha memória, não é? Não houve. No Alentejo é sabido, mas aqui não. A reforma agrária não chegou cá.
E o 25 de novembro aqui em Leiria? Presumo que estivesse em Lisboa, por isso... Sim. Mas aqui em Leiria Nada. não houve... Não, eu acho que houve uma mudança de comando ali no quartel, que foram para lá uns paraquedistas tomar conta daquilo e tal, mas acabou então. Acabou então. E recordam-se do dia em que se promulgou a Constituição da República, depois das... Do dia não lembro. Mas lembram-se de terem opinião sobre aquilo que estava a acontecer na Assembleia Constituinte, do resultado das primeiras eleições para a Assembleia Constituinte? Sim, os resultados, sim. Estava tudo à espera de medir forças, de saber qual era a composição. E quais é que foram as vossas ideias Acho que houve em surpresas. A particular? maior surpresa de todas, quanto a mim, foi o MRPP, que fazia um barulho terrível, pintavam as paredes todas e no fim tiveram 0, não sei quanto. Foi a grande surpresa foi essa. Okay. Agora os outros acabaram tendo o peso esperado, todos. Pois, sim. A grande surpresa foi essa. E depois da Assembleia Constituinte houve mais eleições. Claro. Houve as legislativas, houve as autárquicas. Como é que... e as presidenciais, como é que foram o resto das eleições para vocês? Porque foram anos quentes de decisões... A grande surpresa aqui, para mim, foi o Presidente da Câmara que eles foram eleger, foi o que já lá estava, tinha lá estado antes. A sério? Foi Presidente no anterior regime. E foi quem lá foram pôr o voto para ele ser outra vez Presidente. E qual era o partido? Qual é que foi o partido que ganhou? Ele foi pelo PSD, não foi? O Proença. Foi pelo PSD, era PSD. Ok. Mas escolheram-no a ele, imagina. É uma pessoa a perder a interesse. O que é que a Susana, que estava aqui mais próxima do território, o que é que... lá está, o que é que se sentia aqui nas ruas com tantas eleições, tantas campanhas? As pessoas não se manifestavam. Não. Por aqui não. Era pacífico. Não se sentia no ambiente. Sim, não. Aqui é gente muito múlica. Não vão para a rua e tal. Em Lisboa, tudo se passa em Lisboa. Acho eu, tudo se passa em Lisboa. Não havia tantos estudantes como há hoje. Sim, não tem nada a ver. E havia os meios agora. estudantis. Sim, agora há o Politécnico, há estudantes universitários e tal. Na altura havia o liceu. Havia o liceu e a escola. Aos 18 anos iam-se todos embora. Portanto, não tinha os meios estudantis não se manifestavam. Então, aqui numa espécie de resumo, porque sei que já estamos a terminar, de 74 a 76, o que é que mudou por aqui? Quais é que foram as principais mudanças que viram que... 74 a 76? Sim, no sentido em que 25 de Abril e depois a formação da Assembleia Constituinte, a sua o acalmar da situação política. Foi-se tudo acalmando depois, não é? O resto da história ainda continua. Mas de 74 a 76, qual é que foram as principais mudanças que sentiram aqui no território? Foi o 25 de novembro de 75, que já falámos, não é? E depois acho que lentamente foi tudo entrando na normalidade, não é? Lentamente. Sim. Se é que é normal o que se vive hoje. Temos crises e tal, enfim, o resto é conhecido. Acho que não houve mais história, não é? O 25 de Abril acabou com o 25 de Novembro. Ficou tudo, a partir daí está tudo igual. Ficou tudo definido, sim. Acho que sim. Então, podia-se dizer que aqueles acontecimentos que há pouco falaram, aqueles assaltos àquele consultório e outro consultório também do advogado, que foram acontecimentos episódicos e, portanto, que não era isso que marcava a vida da cidade. Foram episódicos, sim. Okay. Surpreenderam. Eram pessoas conhecidas. Mas eram pessoas que eram realmente ligadas. Comunistas, mas eram pessoas estimáveis. Sim, estimadas. Não eram pessoas hostis, ou sim, não era como a hostilidade que havia aos PIDs, não era a mesma coisa. Não, eram pessoas estimáveis e estimadas. Ninguém
aceitou aquilo bem, penso eu, Não, a era população não aceitou aquilo bem. Não. São factos, mas ter apoio, isso, não tinha. Foi um bando que foi lá. Sim, e um que, facto violento. um ato violento praticado por alguém. Mais de algum. Consegue. Não, Sabem não de que se setor político é que. Só podia ser da extrema-direita, não é? Só podia. Os democratas não faziam isso. Só a extrema-direita, que havia vários grupos, alguns armados, que faziam isso, que criavam distúrbios, mas não tem E foram raiz os popular. únicos. Foi o único Acho que aqui não tem episódio raiz popular. marcante. Foi o único Foi episódio os únicos marcante. episódios. No próximo ano, vamos celebrar os 50 anos do 25 de Abril. Acham que é importante celebrar esta data? Acho que sim, sem dúvida nenhuma. Porquê? Acho que sim, acho que é importante, claro. Claro que é importante. Há Porquê? quem diga que agora que se deve celebrar o 25 de novembro, mas eu acho que o 25 de abril é que é a data simbólica. É que marcou Mudou, acabou mudança. com a ditadura. É realmente uma grande É a conquista. liberdade de expressão, Uma grande conquista a do. liberdade. É a celebração de. É a celebração da liberdade, da democracia, de podermos falar livremente. Da democracia liberal. Exato. A instalação da democracia liberal é fundamental, não é? E, no fundo, foi por isso que lutaram o nosso avô e os irmãos. Exatamente. Foi pela democracia liberal, que é um grande valor, do meu ponto de vista. O grande valor é a democracia liberal. Depois ganha este ou ganha aquele, isso é mais secundário. É menos importante, não é? Que sentimentos é que lhes despertam as memórias do 25 de Abril? E os eventos que lhe seguiram? Como é que se sentem sobre estes eventos, pessoalmente? Como é que sinto? Sim. Isso já é o que acabamos de dizer. Sinto que é uma conquista grande, um grande valor,